Então, nessa aula de hoje, eu vou tratar com vocês um pouco sobre alguns softwares que servem aí para poder fazer análise de dados, né? Tanto a questão de análise de dados qualitativos, quanto análise de dados quantitativos. Então, vão existir alguns programas que podem ser utilizados para esses dois tipos de análise, né, para facilitar, para que ele faça por você ali, por exemplo, uma certa conta, e faça uma certa fórmula que vai refletir em um resultado para que você possa discutir sobre ele. Então, esses softwares vão existir para auxiliar, né, na pesquisa biológica. Por exemplo, né, vocês podem fazer um trabalho ali que vocês vão ter esses dois tipos de dados, né, eu vou falar um pouco sobre o que é cada um, e vocês podem se utilizar de alguns softwares que vão facilitar isso, né? Um exemplo já bem básico que a gente utiliza muito é o Excel, né? O Excel, o Google Planilhas, né? Isso são alguns softwares que servem para a gente analisar alguns dados, né? Na aula passada, eu mostrei para vocês, por exemplo, aquela questão de construir tabelas, de construir gráficos, esse tipo de coisa. Além disso, esses softwares, eles também servem para fazer outros tipos de análise de dados e análises estatísticas, por exemplo, que vocês poderiam se utilizar em trabalhos que vocês venham a realizar. E quando a gente fala de pesquisa, né, o que é uma pesquisa? Ela vai ser isso, né, ó, esse conjunto de procedimentos sistematizados que segue um raciocínio lógico, que tenta solucionar um problema nas diversas áreas e que vai utilizar a metodologia científica. Então, isso é bem básico, né, uma definição do que é a pesquisa. Então, vai ser essa investigação ali que vai seguir certas normas relacionadas com a metodologia científica, né? Tem que ter essa preocupação em você ter uma metodologia que satisfaça e que consiga responder aquela pergunta de uma forma científica, né? Então, dependendo ali do seu trabalho, pode ser que você seja questionado com relação a isso, né? Com relação a essa metodologia. Talvez ela não consiga expressar da melhor forma o que você vai ser feito, né? O que vai ser feito, quer dizer. Então, e usualmente a pesquisa ali vai surgir de uma dúvida, né? Tanto que, por exemplo, quando vocês vão fazer os PPs, né, é bem comum da gente fazer aquele questionamento, né? Então, faz toda aquela introdução sobre o tema e aí vem o questionamento. Então, com relação ao que foi apresentado, e aí você vem com aquela pergunta. Então, essa dúvida, né, ela vai tentar ser respondida ali por meio da utilização desse método científico. Então, a pesquisa seria isso, né? E vão existir diversas classificações, tá, com relação às pesquisas, diversos tipos. Mais uma das classificações, que é a que eu vou tratar aqui brevemente, seria, por exemplo, quanto à abordagem do problema, que aí a pesquisa poderia ser quantitativa ou qualitativa. Tá? Quando a gente fala de uma pesquisa quantitativa, ao nome dela quantitativa, a gente vai estar falando muito de dados que levam em consideração números. Então, dados, por exemplo, você vai fazer um trabalho ali relacionado com quantidade de espécies num local. Então, você vai ter números para quantificar. Tá? Você vai fazer um trabalho, vamos supor, de plasticidade fenotípica, que você vai ver a influência da iluminação no tamanho da folha. Então, você vai medir aquela folha, você vai ter números. Então, uma pesquisa quantitativa seria essa, né, que é mensurável. Né? Os dados que você está levantando vão ser mensuráveis, vão ser medidos. Então, você vai quantificar esses dados, essas opiniões, né? E vai utilizar de algumas técnicas estatísticas, algumas análises estatísticas para poder discutir aquela questão. Você vai fazer, por exemplo, uma porcentagem, né? Vamos supor que você fez um levantamento ali dessa espécie numa área, de uma determinada espécie numa área, e de outras, né? Várias outras. Então você pode fazer porcentagens das quantidades que foi encontrado naqueles locais. Você pode fazer médias também, né? Pode fazer outras análises estatísticas, né? Correlação, regressão, teste de T, Q quadrado e assim por diante. Então a pesquisa quantitativa seria essa, né? Relacionado com números, relacionados com análises estatísticas. Já a pesquisa qualitativa, ela vai priorizar, por exemplo, as ideias, vai priorizar o que foi falado, por exemplo.
Então, vamos supor que você vai fazer uma pesquisa relacionada com uma entrevista. Você vai entrevistar as pessoas relacionadas com a percepção delas, a segurança que elas sentem em, sei lá, voltar ao trabalho em virtude do corona. E aí você vai fazer uma entrevista, você vai ter perguntas, e você vai analisar, dentro das respostas, alguns pontos. Você vai criar ali uma forma de interpretar aquelas respostas. Então, essa pesquisa qualitativa seria isso, né, que se dá prioridade para essas ideias, para o que está sendo falado, né, pelo conteúdo descritivo ali. E você também pode, a partir disso, né, a partir dessas análises, gerar alguma certa, né, alguns dados também quantitativos, né, mas a pesquisa qualitativa seria essa que vai ter textos, por exemplo, como algo que você pode analisar, imagens também, né? Então, vamos supor que você quer pegar várias imagens de de um local para que você consiga analisar ali um passar do tempo, né? Então, tentar criar uma trajetória relacionada com o ambiente, enquanto ele sofreu, baseado em fotos que as pessoas tiraram, né? Algo do tipo. Você pode também analisar imagens, pode analisar áudios, né? E isso seria essa pesquisa qualitativa, né? E vão existir, no caso, diferentes softwares para poder fazer essas análises. Então, existem softwares que fazem análises quantitativas, eu já tinha citado o Excel, por exemplo, e também vão existir softwares que vão fazer essa análise qualitativa. E muitas vezes é bem comum na gente da área das biológicas, a gente está muito mais próximos desses softwares que fazem análises quantitativas, né? Mas também vão existir alguns que fazem análises qualitativas, bem comuns em algumas áreas, por exemplo, áreas de educação, áreas de humanas. Então, essa pesquisa qualitativa é muito comum nessas áreas, né? E dentre os softwares ali para pesquisa qualitativa, então essa que vai analisar, por exemplo, textos, que vai analisar áudios, que vai analisar esse tipo de coisa. Um deles, ó, seria esse Atlas TI, né, que você consegue adicionar lá nele diversos documentos em Word, em PDF, em áudio, vídeo, ele faz transcrição de áudios. Então, você coloca um áudio lá, ele cria o texto, e você consegue ir analisando esse texto. Por exemplo, você lê uma parte e você quer atribuir àquela parte um certo significado. Você consegue marcar ela para poder discutir isso, né? Você consegue criar mapas conceituais, consegue criar nuvens de palavras. Então, esse Atlas TI seria para isso, né? Você consegue agrupar esses dados, consegue utilizar dele para facilitar na forma com que você vai analisar aqueles dados. Ele não vai, por exemplo, fazer análise para você, mas ele seria uma ferramenta que auxilia nessa pesquisa qualitativa, né? Esse Atlas TI seria um exemplo. Outro exemplo de software que faz pesquisa qualitativa também seria esse NVivo. Só voltando, né? Esse Atlas TI, ele tem uma versão que é gratuita, certo? Então você consegue baixar ele e se utilizar dela. Provavelmente algumas funções não vão ser liberadas. Já esse NVivo aqui, se eu não me engano, ele, no caso, ele é pago. Mas ele também, pelo visto, pelo que eu consegui observar enquanto eu pesquisava, ele tem uma interface bem similar. Ele também vai ser um programa que vai fazer essa análise de informações qualitativas e também facilita aí a organização de entrevistas, imagens, áudios. Então, ele vai servir para isso, né, para você introduzir o seu material lá e você conseguir analisar ele de uma forma mais fácil, e ele vai te dando algumas coisas ali que vão facilitar a sua análise posterior. Ele faz transcrições também, ó, de vídeos, de áudios, né? Vai ver você, por exemplo, foi fazer uma entrevista e gravou aquela entrevista. Você consegue colocar os áudios lá e ele fazer essas transcrições e depois você analisar. E ele também tem uma certa parte quantitativa, né? Como eu falei, muitas vezes a pesquisa qualitativa, ela é baseada nesses textos, nessas interpretações, mas você também consegue criar uma parte ali quantitativa. E esse programa aqui, ele também vai conseguir fazer isso. O Atlas TI também consegue fazer essas análises quantitativas, né, em partes ali do que você foi interpretando dos textos, dos áudios que você tem.
E aqui algumas funções que esse NVivo vai fazer, ó. Então, aí, cria, exporta e edita, organiza e classifica dados, faz codificações, né? Como assim? Imagine o seguinte, você está lendo um texto e aí você quer colocar aqui um determinado parágrafo daquele texto, daquela entrevista, tem um certo significado. Então você consegue selecionar ele e codificar e colocar o significado que ele vai ter. Você consegue colocar em memos e comentários e assim por diante, né? Então, ele tem diversas funções ali que vão facilitar a análise dessa pesquisa qualitativa. Não necessariamente ele vai analisar por você, mais uma vez. Ele serve como uma ferramenta para facilitar isso. E vão existir aí, no caso esse, alguns talvez sejam os mais comuns, que vocês tenham mais contato, seriam esses softwares para pesquisas quantitativas, então, que vão fazer análise desses números. Nesse caso, muitas vezes ele meio que faz para você, né? Você coloca os números lá numa tabela e você simplesmente seleciona, clica o tipo de análise e ele vai fazer essa análise para você. E ele faz análise de diversos tipos, né? No caso aí, ó, o Biostat seria um exemplo, né? Pelo que eu pude observar, parece que também ele tem uma versão gratuita, mas paga com certeza, né, pelo que eu vi. E ele vai fazer diversos tipos de análises estatísticas, ó, o teste T, Q quadrado, análise de variância, regressão, correlação. Então, esse seria um exemplo de um software que consegue fazer essas análises estatísticas. E um outro, eu até fiquei em dúvida, mas pelo visto eles são diferentes, né? Esse Biostat e esse outro, esse Bioestat, que estaria relacionado com com a universidade, né, com um grupo. Então, ele é desenvolvido por esse grupo. Esse Biostat vai ser esse programa gratuito, no caso, que também ele consegue fazer diversas análises, né? Você consegue colocar lá suas informações e fazer diversas análises estatísticas, né? Muito utilizado aí pelas ciências biológicas, ciências médicas. Então, esse também seria um software para pesquisa quantitativa. Um outro, que é um dos mais conhecidos da gente, né, seria o Excel mesmo, né? Então, o Excel, que seria esse software de planilha eletrônica ou de cálculos, né, ele vai fazer diversos tipos de funções, né, desde ali de cálculos mais simples até cálculos mais avançados, cálculos financeiros, matemáticos, lógicos. Ele tem fórmulas, você pode criar fórmulas e pode fazer funções nele diferente, né, e ele vai ter, então, esse uso também para pesquisa quantitativa. Você pode colocar seus números ali, seus dados ali nele, e você vai conseguir fazer essas análises, né? Talvez vocês já tenham feito isso mesmo durante a produção de projetos de pesquisa de vocês. Então, esse Excel, ele tem essas funcionalidades, né? Dentre essas funcionalidades dentro do Excel, tá ali a criação de fórmulas. Então, as fórmulas que vão ser essa sequência de valores, né, que você vai criar ali, né, a fórmula relacionada com o tipo que você quer. Se você quer fazer uma soma, se você quer fazer uma multiplicação, uma subtração, divisão, potenciação, porcentagem. Então, aqui, por exemplo, nessa imagem aqui, ó, a gente vê que a fórmula que foi feita, ó, B3 mais C3, né? Então, está somando o que está nessa célula aqui, está dentro de B3, com o que está dentro de C3. Então, aí, o B3 mais C3, e está dando esse resultado, né? Então, isso seria uma fórmula, né? A fórmula, você vai criar essas sequências de valores, operadores, referências às células, para você ter aquele valor produzido do jeito que você quer. E você vai adicionar um sinal operacional ali, ó, para que você consiga obter esse resultado, né? Aqui utilizou de soma, mas você pode fazer de multiplicação. Se você substituir esse mais por esse asterisco, você vai estar fazendo a multiplicação, ó, 20 vezes 10, aí ia ser 200. Você pode fazer a subtração. Então, se ao invés do mais você tivesse colocado o menos, você ia estar fazendo ali 20 menos 10. Então, as fórmulas vão ser criadas desse jeito, né? E por que elas são interessantes de serem utilizadas? Porque pode ser que você quer criar uma fórmula, que você quer se utilizar de uma fórmula mais específica que foi feita, por exemplo, em algum trabalho, em alguma metodologia, e você consegue criar ela da forma mais adequada. E vão existir também as funções, né? As funções, elas já vão ser comandos prontos que vão estar ali. Você simplesmente vai clicar
em uma certa parte, vai clicar, por exemplo, aqui ó, nesse fx. Esse fx aqui seria onde você encontra as diversas funções que vão executar fórmulas já pré-estabelecidas. Então, essas funções podem ser funções financeiras, então seria cálculos de juros, rendimento de aplicações. Ela faz funções matemáticas e trigonométricas, então raiz quadrada, fatorial, seno, tangente. Tem funções estatísticas, essas aqui talvez sejam as mais comuns relacionadas com as pesquisas biológicas, né? Talvez com PPs de vocês. Então, que vocês podem calcular ali médias, valores máximos e mínimos, desvio padrão, distribuição e assim por diante. E também funções lógicas, que compara células e apresenta valores ali que não podem ser calculados com fórmulas tradicionais, né? Aqui um exemplo, ó. Se você clica nesse fx, você abre esse quadrinho aqui, que fala para inserir uma função, né? Aqui está mostrando, ó, tem a função de soma, de média, de máximo, de seno. Então, diversas funções podem ser selecionadas, né? E similar ao Excel, tem o Google Planilhas. Aqui vai ser também um software de planilha eletrônica e de cálculo que também é possível você fazer nele ali formas e funções, você consegue fazer cálculos das diversas formas, existem também separações de diversos tipos de funções, e eu vou usar ele para exemplificar um pouco, né, aula agora, né, para mostrar como é que a gente pode fazer para criar essas funções, esse uso, de uma forma bem mais, bem tranquila para fazer e para mostrar, né, isso para vocês. Então, aqui, observando agora, essa planilha aqui, né? Então, eu criei uma planilha já, meio que para essa aula, para exemplificar algumas formas de fazer isso. Então, por exemplo, vamos supor que você está fazendo uma planilha ali relacionada com os valores recebidos, né, que eu estou selecionando e vou colocar as bordas, com os valores recebidos por meses, né? Então, você consegue editar aqui, como eu já tinha mostrado, né? Consegue editar essa planilha, como eu tinha mostrado na aula anterior. E a ideia agora é que, por exemplo, você quer saber qual foi o total de todos esses meses. Então, você consegue criar aqui embaixo, por exemplo, uma fórmula para fazer essa soma, né? E como é que seria isso? Você coloca ali um sinalzinho de igual e você vem selecionando aqui cada uma das células e colocando o sinal que você quer, né? Se você quer uma soma, então você seleciona uma, clica no mais, seleciona a outra, clica no mais, e assim por diante, para poder fazer a soma de todos esses valores. Então, chegou ali no último, você aperta o Enter, e ele vai te dar o valor total, né, de quanto foi recebido ali ao longo desse tempo. Então, isso seria um exemplo de como adicionar essa fórmula, de como você fazer uma fórmula em si. Né? E aqui a gente consegue ver, ó, nessa barra aqui, a gente consegue ver nessa parte aqui, ó, onde eu estou mostrando com o mouse, a nossa fórmula pronta, mostrando que é a somatória, né? Então, a gente somou todos esses valores aqui e deu esse valor aqui de 18.945. Então, isso seria um exemplo de você fazer essa fórmula relacionada com essa soma. Né? Mas você pode fazer também, por exemplo, utilizando ali, no caso, a fórmula, a função direta. Né? E eu vou mostrar um exemplo aqui. Né? Então, com a tabela similar, mas relacionada aí agora com os custos de uma empresa ou algo do tipo, você consegue aqui, nesse local, colocar a fórmula direta que vai fazer a somatória de todos esses valores. Então, você não precisaria selecionar um por um. Então, você, por exemplo, consegue clicar aqui, vir aqui, né, na questão do inserir. Lá no inserir, você vem aqui na parte escrito função. E aí você consegue, ó, achar todos os tipos de funções que ele vai ter. Ó. Então, tem analisador, banco de dados, consulta, data, engenharia, estatística. Aí, ó, tem a média ponderada, tem distribuição, né, tem Q quadrado. Então, aqui tem as diversas funções que vão existir.
E você pode selecionar algumas aqui, já tem algumas ó, que seriam as mais utilizadas. Né? Então vamos supor, soma, que é o que a gente quer somar aqueles valores. Então você seleciona essa soma, e aí você seleciona de que célula a que célula você quer somar. Né? Então você pode vir aqui e selecionar que você quer que soma daqui até aqui. Depois que você selecionou, apertou o Enter, você tem esse valor aí, né, de 9.750. E você vê aqui, ó, nessa barra aqui do fx, você vê qual é a função que foi adicionada ali. É a soma da célula F2 até a célula F11. Então, isso seria um exemplo de uso para fazer essas operações mais básicas. Né? Você consegue também, aqui eu mostrei, no caso, função de mais, no caso, fórmula de mais e fórmula de menos, mas, como eu tinha falado, você consegue também, por exemplo, criar fórmulas que vão poder ser utilizadas por você ali, baseado, vamos supor, em uma fórmula que é mais aleatória. Então, uma que a gente pode utilizar de exemplo, vamos pensar na fórmula que é utilizada para dar as notas. Né? Como é que é a nota, a forma que é a nota na UBRA aqui. Né? Então o G1 mais 2 vezes G2 dividido por 3. Isso não ia existir, né? Você não ia achar uma função pronta para essa fórmula, porque ela é uma fórmula bem específica, que dá um peso diferente para esses valores. Então, para criar essa fórmula, você teria lá, mais uma vez, né, colocar o igual, você coloca entre parênteses para começar a selecionar, então seria o G1, o mais 2 vezes, né, o símbolo aqui de vezes é o asterisco, G2, fecha o parêntese, dividido por 3. Né? Por que tem que colocar entre parênteses? Lembra quando vocês fazem uso, por exemplo, de calculadora científica? Tem que colocar entre parênteses para você poder separar o valor que vai estar em cima dessa fração ali, né? Então, para que esse valor ali de B17 mais 2 vezes C17, o resultado disso seja dividido por 3. Né? Então, você colocou essa fórmula, deu o Enter, e ela vai dar o resultado aqui. Né? A média final desse aluno, né, fazendo as notas dele do primeiro e do segundo bimestre, seria 7,83. Daí uma coisa que a gente observa, a gente vê que tem vários números aqui para o final. Né? O que você pode fazer com relação a esses números? Se você, né, vier aqui, né, clicar nele, você pode vir aqui, ó, e aumentar ou diminuir casas decimais. Então você pode, ó, diminuir o número de casas decimais. Né? Eu vou colocar só 2 casas decimais. Então é 7,83. Você conseguiu fazer isso. E uma coisa que é possível de fazer, você consegue arrastar essa fórmula para outras células. Então vamos supor, você fez na primeira. Você tem que fazer para essas outras aqui. Né? Vamos supor que são vários alunos. Então você pode vir aqui nesse quadradinho que está aqui, ó, você clica nele e arrasta para baixo, ele já vai fazer automaticamente a fórmula nos outros, ó, atribuindo ali ao local certo. Então, nesse primeiro, ó, vamos ver aqui, na barra aqui, a função, a fórmula que está nele. Ó, B17 mais 2 vezes C17 dividido por 3. No próximo, D18 mais 2 vezes C18 dividido por 3. Então, ele já faz isso, ele consegue fazer essa fórmula, passar ela para as outras partes. E você consegue, então, também para demonstrar isso, você consegue, mais uma vez, pode fazer funções diferentes para mostrar, né? Uma de média, por exemplo. Vamos supor que eu quero saber qual foi a média da nota dos alunos no primeiro bimestre. Então, você vai lá na célula, vai em inserir, vai em função e seleciona média. E seleciona de qual célula a qual célula. Então, eu selecionei as 4 aqui relacionadas com esses 4 alunos do primeiro bimestre. Está mostrando aqui a função, ó, a média seria de B17 até B20. Apertou o Enter, te deu o valor ali. Então, a média para o primeiro bimestre foi de 6,62. Né? Então, isso seria 6,63. Então, aí mostra, né, que você pode fazer essas funções. E aqui eu mostrei que você pode arrastar para o lado da função também. Né? Então, você consegue arrastar a função para outras células também, para fazer
essa repetição da função ou da fórmula que você adicionou. Então, isso seria uma forma mais bem tranquila ali de como é que você faz essas fórmulas e essas funções, né, mais básicas, né? Porque, então eu vou parar nessa parte, né? Por quê? Porque nas próximas aulas, na próxima aula eu vou falar, por exemplo, de um teste, que é o teste de regressão. Então, a gente provavelmente vai se utilizar dessas funções que estão prontas para poder fazer esse teste de regressão, né? Talvez vocês viram isso na parte de bioestatística, né? E em muitos casos, na aula de bioestatística, a gente faz esses testes à mão, né? A gente pega o material ali à mão e faz a conta usando a calculadora científica, mas existem formas de utilizar desses programas, utilizar desses softwares para fazer essas análises por você, para que você não precise analisar, no caso, fazendo contas à mão. Esse software de análise quantitativa consegue fazer isso para você. Então, espero que tenha ficado claro nessa aula de hoje aí sobre essa parte de softwares que vão fazer essas análises qualitativas e quantitativas. Qualquer dúvida, mandem mensagens na sala de interação e bons estudos.